Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Essa semana com um convidado muito especial. Para a gente estar nessa conversa, eu tive o privilégio de conhecer ele em junho do ano passado. Desde lá tenho acompanhado o trabalho dele, mas para me preparar para esse podcast eu ouvi bastante coisa dele e aumentei ainda a minha admiração e a qualidade de presença e do impacto de tudo que ele tem feito. Metadoxos, paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vindo, Preto Zezé, posso te chamar assim? Pode sim, com certeza. Maravilha. Queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para a turma e para os ouvintes do Metadoxos. Preto Zezé ele é cearense, né, de Fortaleza, filho da favela das Quadras, aqui é das Quadras, uma favela que começou com moradores retirantes do interior do Ceará, que vieram para a capital tentar uma vida digna. Aí veio meu pai e minha mãe do sul do estado e meu pai de Uruburetama, outro município daqui, onde se conheceram e foram ocupar um terreno, né? E depois virou As Quadras, um bairro urbanizado, uma área nobre da cidade de Fortaleza chamada Aldeota. E daí que eu me criei ali, né? Desde moleque, naquela correria entre aquela vivência padrão de um moleque de favela do Nordeste, que é entre estudar e trabalhar, porque as notas azuis que a gente levava para casa não ajudavam tanto como as notas de dinheiro. E aí foi quando eu conheci a cultura da rua, fui trabalhar na rua, essa cultura da pichação, do baile funk, das gangues, e depois a cultura do hip hop. Foi quando as coisas começaram a mudar, abrir outros olhares, e aí depois veio a CUFA, e aí foi uma revolução geral, individual e coletiva, que a gente vai conversar mais aqui sobre esse espaço. Maravilha, vamos conversar aí. Eu queria aproveitar e explorar um pouco mais da tua história de vida, talvez dividindo até um pouco de experiência que eu tenho. A gente tem um projeto com jovens em situação de vulnerabilidade. A gente começou com ele em São Paulo, bastante dos jovens vindo da Zona Leste, e quando eu estou falando jovens aí de 15 a 25. E hoje eu estou morando aqui em São Francisco Xavier, que é interior de São Paulo, e a gente está fazendo o projeto aqui. E um pouco eu também vim de uma origem bem humilde, nasci na periferia de São Paulo, e pelo menos na minha história, a questão de ter oportunidade e de acreditar, né, de ter autoestima, passou a ser... Eu sempre sou muito grato por tudo isso. Eu fui executivo e uma das coisas que começou a me impressionar muito sendo executivo foi ver muitos jovens, tá, na base das empresas que não acreditavam neles mesmos, que não tinham autoestima. E essa coisa da vontade de fazer alguma coisa diferente do que a realidade que eles estavam vivendo, que é uma coisa que sempre me impressiona. Até no último programa que a gente fez aqui em São Francisco Xavier, foi muito legal que quase todos os jovens falaram que o principal benefício de ter feito o programa era não deixar mais ninguém duvidar da capacidade deles. Então, obviamente, para chegar onde você chegou com sucesso, você desenvolveu a crença em você mesmo, né? Como é que foi isso na sua vida e na sua história, que as coisas foram acontecendo e você foi acreditando que você podia? Cara, desenvolver a crença em si próprio não é uma coisa fácil, entendeu? Porque você é desacreditado o tempo todo, você parte de um lugar onde a maioria dos seus eles não conseguiram ir muito longe, você não tem inspirações. Eu estava falando sobre educação em outro momento que eu participei aqui de um evento em Fortaleza. Isso é do tempo que eu não sabia nem que existia universidade, pra você ter uma ideia. Então, nem no meu horizonte de maiores ambições isso estava, porque eu não sabia nem que existia. Então, é um camada de exclusão muito profunda. Então, isso acaba também forjando um pouco o seu imaginário de o que você acredita ou não, né? Eu tive um incômodo de não aceitar que onde eu estava era o lugar que eu devia estar. Isso era uma coisa que me angustiava, que me deprimia, que me deixava inquieto, que me deixava indignado, que me gerava muito ódio, e eu queria me vingar daquela situação de alguma forma, né? E acabou que eu esbarrei em algumas coisas e eu acabei
descobrindo partes de mim que eu não conhecia. Porque eu venho do cotidiano onde a maioria dos amigos perdidos, uns presos, outros mortos. Onde a maioria de nós, principalmente os mais escuros, não tiveram grandes progressos na vida, não organizaram família, não organizaram emprego. Então, assim, o histórico ao redor é muito ruim. Uma coisa eu tinha certeza, com todo respeito ao que meu pai e minha mãe fizeram por mim, e pela luta que eles tiveram por dar educação, por cuidar de mim, eu não queria mais, assim, o destino de uma empregada doméstica e um pintor de parede. Eu via que eles se esforçavam para que aquilo não fosse a reprodução do ciclo novamente. Então eu disse, porra, para onde é que eu vou, então? E de repente eu começo um processo de autodescoberta com a música do rap, depois eu começo um processo de entender que a gente podia ser mais de um e era mais forte com mais de um, de organização e formação de liderança com a CUFA. Depois eu descubro que mesmo com todas as tragédias e desgraças, fazia parte da nossa formação, né? A gente poderia pautar ambientes outros que não o nosso, com coisas positivas. E aí você começa a ter mudanças internas muito fortes e aí as suas convicções e crenças passam a mudar a partir daquilo, né? Então foi aí que eu me apeguei muito nessa busca de poder converter um sentimento de estigma e de baixa estima em carisma, de poder transformar a fragilidade e dificuldades em oportunidades, de começar a produzir soluções no ambiente precário, onde muitas vezes a solução passava por nós mesmos. Uhum. Que idade que você tem quando você encontra o rap, encontra essa força interna pela música? Eu tenho 14, 13 anos. 14, 13 anos. Você tem quantos irmãos, Zezé? Eu tenho 4. Você é qual? Sou mais velho. Tem 4 homens e uma mulher. Ah, legal. E todos eles, de alguma forma, conseguiram também fazer esse movimento? Ou esse foi um movimento mais seu? Não, a gente até conseguiu ir nos movimentos juntos. Essa coisa da rua foi meu irmão segundo que me levou. A gente teve uma frequência na igreja evangélica, porque a gente estava meio que se envolveu meio nesse mundo mais marginal. Todo mundo meio que na mesma época. E aí cada um teve suas experiências, suas dores a cada um, né? Por pessoa que meu irmão encostado de mim, ele teve experiência ruim de 8 anos no crack, ficou muito mal na época, quase morria, ficou na rua, ficou em situação de mendicância. O outro já segurou, já era mais centrado, o Jorge é um cara mais silencioso, mais pacato, mais disciplinado. E eu fui salvo pelo hip hop. Muito legal. E você conseguiu, você falou que no princípio, né, quando você tomou contato com essa realidade e quis mudar, tinha muita mobilização por uma certa raiva, né? Como é que essa raiva é presente ainda hoje? Você sente que você conseguiu transformar? Como é que você foi lidando com essas emoções mais negativas ao longo da história? Não, a raiva vem, o sentimento de vingança vem, o que muda é a capacidade de equilibrar e controlar e converter em outras coisas. Porque eu também comecei a perceber que não tem que ser essa máquina de autocontrole, até porque isso é um esforço enorme. Uhum. Se a gente deixar a nossa humanidade de lado, aí a gente não vira nem máquina. Deixar de ser humano não é legal, mas eu procuro ter o máximo de consciência do que está acontecendo para mim poder, inclusive, não me perder na neurose, na mágoa, né, nas lembranças tristes, nas derrotas, nos percalços da vida, porque isso é fragilizando o homem. Nós somos nós, nossas feridas e a capacidade que nós temos de fazer com que elas não sangrem e que sarem algumas delas. Eu acho que o fato de eu ter veículos que canalizaram minha raiva me ajudaram muito a fazer com que a raiva não explodisse dentro de mim. Muito legal. E você chegou a fazer ou faz terapia para dar uma olhada para essas questões? O rap me ajudou muito. Que legal. A arte te ajudou a transformar. Ninguém nem sabia o que diabo era terapia na época, mas o rap acabou sendo terapêutico. Uma terapia por conta própria. Que legal. Muito legal. E você ficou no rap, no hip hop, quanto tempo? Eu fui de 90 até os anos 2000. E aí, como é que entrou a CUFA? Ouvindo um pouco da tua conversa lá com o Reinaldo. A CUFA surge no ano 2000 com o Celso Ataíde, que me convida, eu lavava carro ainda na rua, mesmo estando no rap, nos movimentos e tal, e ele me convidou para ser da CUFA. Eu sou cofundador da CUFA, que eu acho que foi a segunda CUFA que surgiu no Brasil. Uhum. E a partir daí tudo mudou, né, cara? Eu fui presidente do nacional, como eu já andava no Brasil, eu ajudei a criar as CUFAs, a selecionar os líderes, trazer pessoas que eu achava que tinham a ver com o nosso perfil. A gente não tinha uma ideia do que ia ser naquele ano, né? 20 anos atrás, 23 anos atrás, mas a gente estava incomodado de que não era onde a gente estava. Então a gente estava sempre... Eu sempre fui um cara muito incomodado com o sucesso. Não consigo assim, chegou no nível, tá foda. Eu falei, porra, que chato. Porque o sucesso acaba sendo um lugar muito solitário, muito depressivo. Você fica sozinho num lugar, tipo assim, parece que quanto mais você vai subindo, mais o chão vai sumindo, certo? Então você precisa de âncora, você precisa de estar numa gravidade da realidade, você precisa passar até por percalços mesmo, para você saber que não é aquele mundo de fantasia idealizado, né? E você vai
também mergulhando em algumas questões que são suas mesmo, que você tem que encarar, né? Afinal de contas, nós não somos esse poço de virtudes, né? Pelo contrário, nós viemos forjado num ambiente sem ética alguma, sem baliza de humanidade, onde a gente teve que ficar homem mais cedo, a gente teve que esconder os nossos medos, a gente teve que usar a armadura do rancor, do ódio para poder esconder a falta de amor que a gente tinha. Então a gente veio desse ambiente. E como é que você, nesse ambiente, como diz na música, do lixão, vai fazer nascer flores, né? Como é que você recebe taças de veneno e vai servir soufflé, como diz um rap do Brau? Então você precisa ali, é um exercício muito louco de equilíbrio de vários dragões dentro de você, que domar vários dragões. E aí você tem que ter canos de escape muito foda, de vez em quando, né? Eu tenho um cara que eu adoro, que ele fala da que a gente transforma em arte, né, que é um pouco do que você está falando do hip hop, e a nossa única capacidade de transformar o que a gente faz na vida em arte e criar impacto vem das tortuosidades da nossa alma, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho, né, como é que hoje você, com toda essa intensidade interna e essa ebulição, como é que você canaliza isso para criar coisas de mais impacto, mais inclusivas, mais afetivas, para transformar as realidades, né? Porque tem muita gente que de alguma forma usa essa intensidade e essa dor para machucar mais gente, né? Acho que a tua escolha é para curar mais gente, né? Então como é que é esse movimento? Eu acho que uns amigos meus que viraram PM, eles se curam machucando gente, entendeu? Eles tentam se vingar de alguma coisa que eles não conseguiram se vingar quando era criança, quando era mais jovem, talvez. Uhum. E aí eles procuraram um atalho para poder transformar essas dores, essas vinganças em sentimentos de satisfação. Eu não sei se eles são felizes com isso, eu não sei se isso deixa eles dormir direito, eu não sei se a alma deles fica mais ou menos em paz com eles mesmos, mas eu vejo eles reproduzirem isso tipo como vício mesmo, como o pessoal chama de sadismo, né? Eu tive muita sorte porque eu fui descobrindo habilidades minhas o tempo todo, e eu fui um cara muito assim, desbravador. Eu tenho uma coisa que eu acho que é ruim em mim e é boa também, é que assim, uma coisa não deu certo, mesmo que eu tenha demorado um tempo para construir, eu zero e começo tudo de novo. Então eu tenho sempre essa coisa de poder recomeçar. Às vezes isso beira muito um sentimento autodestrutivo, porque às vezes você faz umas merda também, que depois encontra essas coisas boas que você faz, né? Às vezes você machuca o coração de pessoas boas, mesmo assim as pessoas boas sabendo o seu lado ruim, continuam amando você, e às vezes você fica, porra, mas como é que eu vacilei com essa pessoa, o que ela tá me dando de volta? Isso engrandece você, que você passa a combater o seu lado ruim de maneira melhor, você consegue mais força. E essa sensação de estar levando essa cura e essa questão positiva para as outras, aquece a sua alma como? Quando você fala que se sente bem como? Porque eu venho de um ambiente de tanta negatividade, tá ligado? O nosso cotidiano exige de nós e desenvolve certas sensações ou capacidade de ficar frio em algumas realidades. E aí eu fico pensando como que eu vejo o nosso ambiente muito tóxico no seguinte, a gente necessita de muitas aprovações, né? É de muita emergência, é tudo de muita rapidez, é tudo de muita busca instantânea. Você tem o WhatsApp já é um veículo de resposta instantânea. Só que a pessoa mandou a resposta, achando pouco, o WhatsApp criou aqueles bagulhinhos que tem do lado, uma setinha, para dizer se você viu ou não a resposta, que é isso, cara. É de uma capacidade invasiva um processo desse, que a pessoa não quer saber se eu estou no banheiro, se eu estou passando mal, se eu estou no hospital, se eu estou com meu filho dormindo, se eu estou numa vibe outra que eu não quero falar com ninguém. Não há respeito. Pô, tu visualizou e não respondeu. No fundo, para mim, essa é o grande que volta para o começo da nossa conversa de autoestima. E isso, inclusive, mesmo nos movimentos sociais e nessa conversa que a gente está tendo, eu vejo pouca gente falando ou quase ninguém falando. Porque, no fundo, ninguém foi preto, branco, chinês, japonês, em qualquer lugar do planeta, ninguém foi amado do jeito que gostaria. É óbvio que tem gente que sofreu mais abuso, que é mais difícil, eu não tenho dúvida que para os negros são mais difíceis, mas no fundo, ninguém foi amado do jeito que gostaria. E todo mundo tem vontade de voltar, ou de pelo menos ter um peito quente, macio e cheio da mãe. E a gente vai ficando buscar, então essas máscaras, na minha perspectiva, são uma tentativa de ser o que você não escondendo algo que você tem muita vergonha. E no fundo,
esse movimento. Eu vi você fazendo isso nas entrevistas que eu vi, a sua capacidade de, ao mesmo tempo, dar a cara para bater e ficar vulnerável de uma forma muito impressionante, que eu vi em muito pouca gente. Como é que é isso para você? De alguma forma, você sente vontade de ser amado de um jeito que você gostaria? Como é que você faz isso com as pessoas do teu círculo de afeto mais próximo? Como é que você bota isso também nas tuas agendas dos teus projetos? Eu tento dividir as camadas, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade em que, querendo ou não, a sociedade dá imagem. Então, como é que você usa essa imagem? Eu sei que eu tenho uma imagem. Eu sei que a pessoa é aquela coisa da referência. Agora entramos nesse papo da representatividade, estamos no papo da rede social. Tem uma agência que trabalha com publicidade, a gente trabalha com publicidade também. Então, eu tento sempre me policiar para a gente andar naquela linha tênue de até onde o marketing está ajudando a nossa causa, e a nossa causa não pode virar um marketing, tá ligado? Ouvir pessoas também é bom, colocar a cara a tapa também, porque você ouve muitos argumentos que você talvez não ouviria se você fosse do consenso. Ser do consenso é mole, do consenso é fácil, como se fosse de uma igreja, todo mundo rezando a mesma Bíblia, cantando o mesmo hino. Só que eu acredito na diversidade, acho que é ela que a gente cresce, a diferença. Por isso que a universidade não poderia ser uni, devia ser pluri, entendeu? Multi. Então, acredito na diferença das coisas. A diferença não quer dizer desigualdade, tá? Quando a diferença for para perpetuar a desigualdade, a gente combate. Mas quando ela for a afirmação da singularidade de cada um de nós, ela é importante. Nós somos seres únicos. Então, eu tento, no aspecto de movimento policiais, no aspecto pessoal, ultimamente, eu estou me afastando muito de quem se aproxima da imagem. E acaba criando uma barreira muito ruim, porque às vezes pode vir uma pessoa legal que se aproxima de mim, estou dizendo só de relação afetiva, sexual, tesão, desejo, ou de projeto mesmo, de iniciativa, porque para mim o interesse ele não é negativo, tá? Não estou falando da má fé, a má fé é outra coisa, tá? O interesse não. Mas aí eu vejo também que as pessoas estão muito, todo mundo é meio que o cara que vai para o primeiro encontro do date, quer convencer a menina que ele é o melhor homem do mundo. Então é tipo um candidato que quer convencer o eleitor de um plano de governo para ser votado. Depois que ele é eleito, ou sei lá, se o cara quer ir pra cama com a menina, se ele quer beijar a boca da menina, se ele quer ir pro primeiro encontro, depois ele rasga o plano de governo. E aí vem a pessoa sem a máscara, não tem jeito. Você não tem como bancar um personagem a vida inteira. Tenta dar logo o papo, eu sou sem defeito, tá? Sou sem defeito nessa imagem que vocês vê. Agora aqui no Carne Viva eu sou cheio de defeito, tá? Estou emprestando um pouquinho das coisas boas para a imagem ali, pra gente canalizar coisa boa. Mas aqui eu sou vida real de carne e osso, então... Porque senão você fica refém de um cativeiro de perfeição que ninguém nunca está satisfeito. Eu quero ver se você entende isso. Falando, as pessoas sabem que vão morrer, mas elas querem estar cada vez mais vivas, né? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. As pessoas, como elas têm muito medo de assumir a morte e a finitude, elas tentam viver uma vida que é impossível. Tem uma frase que eu gosto, e você é super frasista, né? Que é: se você não morre enquanto está vivo, quando você morre de verdade, você apodrece. Né? Que é essa capacidade de fazer as pazes com a finitude para poder viver a vida reconhecendo que ela é finita. Né? Então, eu queria que você explorasse um pouco essa questão da espiritualidade, da finitude, de mais de uma existência, de como é que se relaciona com essa dimensão transcendente, para não ser religioso aqui e entrar num outro espaço. Eu tento jogar todas as fichas nessa vivência aqui dessa passagem, porque eu também não sei o que vai ter do outro lado do túnel. E eu faço porque o que alegra meu coração. Se eu vou ter uma recompensa ou não, quando descer a escada eu vou ser primeiro, vou estar na área VIP do céu, isso para mim é indiferente, tá ligado? Eu tento fazer valer essa passagem, tá ligado? Às vezes eu fico vendo as coisas do Chico Xavier e da Zíbia Gasparetto, e às vezes eu não vejo nada também, às vezes eu desacredito que tanta maldade ocorre sob os olhos de forças além das nossas e ninguém intervém para dar um basta, tá ligado? Vejo o mal crescendo, os bons se silenciando, como dizia o Lucas King. Então, assim, eu tô com muitas perguntas e muitas dúvidas e sem tantas certezas. Tenho falado mais do que eu tenho feito. Criar a expectativa de que as outras pessoas vão te achar legal e achar bom que é tudo que você faz é ganhar certeza pro sofrimento, né? E eu queria explorar um pouco contigo essa ideia do propósito, um pouco como é que você vê o propósito, o teu sonho de futuro, e ainda explorando essa ideia da finitude, né? E quando você olha para o mundo, né, e por esse lugar do mal e das coisas esquisitas que estão acontecendo, você fala, putz, acho que vai dar ruim esse negócio aqui, né? E ainda assim, você tem uma agenda de transformação das realidades aí muito, muito profunda.
Você está pronto para morrer sem ver o resultado do que você trabalha tanto para? E qual que é o seu sonho de futuro? Cara, minha mãe disse uma vez, ó, eu vou ser sério, a primeira vez que eu andei de avião foi quando caiu aquele avião da TAM, caiu em cima aquela casa da luz vermelha lá, como era o nome? No Bahamas, sim, São Paulo, sim, em 96. Acho que foi 6, acho que foi 96, eu acho. Foi que ele saiu e caiu no bairro ali no Jabaquara, para aqueles lados ali, em Caimoema e tal, né? Tá. E aí o que aconteceu? Eu fui andar a primeira vez de avião, e no dia que o avião caiu, pô. Putz. Muita zica. E no avião da TAM. Tô morrendo de medo, mijando, me cagando de medo na porra do avião. Comecei a pedir remédio pra mulher, pedir água, pedir cachaça, pedir tudo que tinha pra beber. A mulher me deu uns comprimidos dela, emprestou uns comprimidos dela. Tudo. E eu pedindo. Pô, a dado momento, acho que a mulher se irritou comigo, aí deu um papo reto assim na minha cabeça. Tirou na cara pra estragar a velória. Falou, meu senhor, Jesus no corpo, senhor. Não precisa ter medo, ficar tranquilo e tal. Todas as companheiras já derrubaram o avião. Porra, cheguei, gelei, olhei pra ela e falei, obrigado, senhor. Você ajudou muito a me consolar. Aí cheguei aqui em Fortaleza e contei isso pra minha mãe. Daí minha mãe chegou, minha mãe é cheia de filosofia louca. Falou assim, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se eu tiver que morrer de acidente de avião, o avião vai cair aqui em cima de casa. Então não adianta eu fugir. No seu dia vai acontecer. Porra, desse dia, é lógico que você tem medo, você quer viver e tal. Mas eu também nunca mais tive medo de avião, pelo menos. Sou o cara capaz de dormir, eu já participei de turbulência que caiu aqueles bichinhos de tanta pressão, e ele gritando, chorando. Eu do lado, e o cara do lado me deu uma cotovelada e falou, porra, tu nem acorda, o avião tem tempo de cair, pô. Eu falei, mas mesmo se cair, não vai adiantar nada eu acordar, cara. E esse papo tipo a mulher lá da Santa, ligado? O cara, porra, é isso mesmo, obrigado. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso, cara. Eu tô vendo muita gente bacana fazendo muita coisa boa. Porque o nosso apego mesmo a coisas ruins é algo assustador. Eu quero ver os caras botando dinheiro em projeto do cara favelado, eu quero ver os caras de mídia dando visibilidade para outros. As pessoas colaborarem, dividir um pouco o muito que elas têm para quem não tem nada. Sobra inteligência, sobra riqueza, na proporção que também sobra a miséria, né, cara? Sobra a necessidade. É muito desigual o equilíbrio das coisas. Porque a gente só tem um planeta Terra, não dá para consumir tudo que a gente quer como se fosse um modelo louco. No shopping center intergaláctico não tem um monte de planeta Terra para vender, apesar de os ultrabilionários do mundo que querer colonizar outros planetas. Querendo ajeitar o nosso, que é mais pertinho, né? Tem comida para todo mundo, tem água para todo mundo. E a gente continua caminhando na rota suicida. Você hoje navega bem, você é sócio da África, conselheiro do BTG, você navega, para dizer, na Faria Lima, né? E navega, obviamente, nos lugares onde os seus projetos, as suas iniciativas têm mais impacto. Você se sente em dois mundos? Você se sente fazendo ponte? Como é que você sente o teu trabalho hoje entre esses mundos que você está navegando? Eu me sinto transitando e pulando entre abismos, porque isso faz parte de um mundo só, é esse mundo aí que nós estamos, todo apartado, cheio de muros, cheio de abismos, cheio de exclusões, né? Cheio de bolhas, esse mundo. Eu ando furando todas e circulando o tempo todo. E você se sente criticado de estar vivendo nesses mundos? Você se sente... Como é que você sente impacto na sua imagem? Então, às vezes, até antigamente eu me incomodava muito com isso, né? Principalmente quando é nossos pares. Mas depois eu vi que também já critiquei muita gente. É minha vez também no game. É minha vez na fila. Eu acho que a crítica é saudável. Eu acho que não tem essa de ninguém tem a verdade absoluta, ninguém tem o monopólio do bem. Todo mundo fez aquilo. Como eu disse, eu combato a má fé, eu combato maldade, me protejo da maldade, me afasto de pessoas que eu acho que são nocivas, são tóxicas. Tento, inclusive, controlar isso dentro de mim, porque em algum momento, por algum motivo, eu também posso ter uma conduta que, às vezes, eu vou achar que tá legal e pá, mas não tá machucando alguém, tá atropelando alguém, tá? E vai acontecer isso, é um mundo de empurra. Tento, pelo menos, diminuir a possibilidade disso e me proteger também, porque eu sei que vem. Uma hora vem. Toda hora que você vai para o espaço público, 1000 dedos apontados no seu rim, metade de pessoas iguais a você, porque por uma série de questões no mundo. E antes eu sofria muito, hoje não. Eu tento compreender mais os corações, tento entender mais, assim, entender porque as motivações das pessoas. Isso me faz sofrer bem menos, me faz entender mais, me faz, inclusive, aumentar o meu trânsito, construir mais coisas.
Você sente que os movimentos sociais colaboram e usam as sinergias para ter uma agenda única, ou você ainda sente que eventualmente existe competência entre alguns movimentos que advogam pelas mesmas causas? Nós estamos vivendo uma transição de movimentos sociais, né? Aquela tradição do movimento social operário, porta de fábrica, está bem distante da realidade de hoje. Com automação, com novas tecnologias, com evolução digital, com a questão da fragilidade das questões trabalhistas, com os avanços tecnológicos, né, a mudança da matriz de produção, aquele mundo operário está bem distante. O operário com o jornalzinho na porta da fábrica, né? Não que ele esteja em desuso, tem espaço para todas as lutas, mas o predominante da luta social e do movimento tem sido uma coisa muito de indivíduos que viraram muito grandes na rede social, em que se confunde seguidores com ativistas orgânicos de base, e muitas vezes os líderes são líderes de uma horda na internet. Quando eles escorregam, ele é atropelado por essa horda. Construindo nessa hipótese da mudança dos movimentos sociais, queria falar um pouco como é que você sentiu aí a repercussão e o impacto positivo, a repercussão do teu episódio com o Mano Brown e essa parceria e a implicação disso. Eu acho que, inclusive, quebrou alguns mitos sobre o próprio Brown. Muita gente tinha que o cara vai lá pro Brown, o cara fica o Mano Brown. Nós somos amigos há mais de 3 décadas, então ali a gente, inclusive, falou, gente, esse mano a mano aqui, papo de esquina, de malandro de esquina, então, sem filtro. Só que a gente tá ali num podcast, é o áudio, né? Então não podia falar uma coisa em cima da outra, porque para editar ia ser o maior problema. Só que, dado momento, a gente esquecia disso. Mas o que eu achei legal foi o poder exercitar a diversidade e possibilidade. A gente pôr uma prova de que é possível, de ter pontos comuns, de ter pontos divergentes, de continuar amigo, de rir ali, de sair na porrada, depois voltar de novo, de rir de novo, de repreender o outro, discordar do outro, de contrariar o outro, contrapor o outro. Eu acho que foi um exercício muito bom, num momento muito que todo mundo tem as verdades prontas, em que todo mundo quer, tipo, ou ser fã ou ser hater. Não, dá pra você ter raiva de alguma posição e você continua sendo fã também. Aí se vira você, dentro de você não consegue equilibrar isso. Mas eu acho que o resultado foi muito de muita gente falando que, porra, que visão diferente, porque as pessoas também tinham a visão que era os pretos, vão pensar tudo igual, todo mundo militante, todo mundo da mesma geração, e ali, papapá, e a gente viu que nós somos 3 pretos diferentes, 3 caminhadas parecidas, 3 colaborações importantes e relevantes para a sociedade, cada um dentro do seu campo, cada um no seu espaço, que não precisa ninguém ser preto único, né, e que a gente pode ser diverso, e é lindo que a gente seja diverso. E ali eu achei um exercício de democracia de pensamentos e reflexões super tensas, mas a gente tirou de boa. Tanto que todo mundo gostou de todos 3. Recebi muita mensagem elogiando e tudo, mas eu achava massa aquelas. Teve uma parte das mensagens que foi daquelas assim, cara, eu até nem concordo, mas a forma que você colocou foi tão bacana que eu quero discutir mais sobre ele. Muito legal. Entendeu? E eu mexi em muita coisa que é muito mito, que tá todo mundo falando a mesma coisa sobre o mesmo tema. E eu mexi e botei um outro olhar sobre o mesmo tema. Eu acho muito legal as visões que você traz esses últimos dias, que eu fui aprendendo aí, te ouvir mais, então estou encantado aí com a tua visão de mundo. Queria te pedir para fazer umas considerações finais e depois eu queria fazer uma fala final, se você me deixar, falando do teu aniversário, se for permitido, mas amanhã eu vou estar fazendo 47 anos, né, cara, diferente do ano passado, eu fiz aniversário em 4 cidades, esse ano eu vou dedicar tudo aqui a Fortaleza, alguns amigos das antigas, alguns amigos mais recentes, outros amigos novos, os amigos que eu vou descobrir talvez amanhã. Acho que é um momento de celebração, porque eu vou trazer talvez todos meus irmãos, muitos amigos meus das antigas que eu não consegui encontrar devido à correria. O fato de ser um dia de semana vai dar para todo mundo dar uma passadinha e depois ir para casa, não precisa ficar na balada, não precisa ficar o dia todo, tem um horário restrito. Vai ter um jogo do Fortaleza pelo meio contra o Palmeiras, que eu acho que o Fortaleza vai dar problema lá dentro. Ixi, aí vai ter briga, aí nós vamos divergir completamente. Você pegou um palmeirense roxo aqui, rapaz. Você sabe que o Fortaleza é hegemônico no futebol paulista, já ganhamos de todos, né? Eu sei, tô sabendo. Inclusive, esses últimos jogos agora do Corinthians e do São Paulo, era pra gente ter ganho, porque pelo amor de Deus. É verdade. Mas o Palmeiras tá em outra liga. Inclusive, o último jogo dentro do Allianz, a gente ganhou de 3-2. Gol do Igor Torres. Eu sei. Assistência do Pikachu dentro da área, voltando. Ainda lembro esse gol. No último minuto, aos 48 do segundo tempo. Foi. Que jogão. Ali foi um clássico. Ali foi jogaço. Mas eu acredito que o Palmeiras é o time mais competitivo do país hoje, né? Então nós estaremos jogando contra o mais competitivo do Brasil. Mas vai ser um jogo bom. Então amanhã eu vou estar fazendo meus 47, estou feliz.
Acho que estou num momento tão bom assim, porque muita coisa que veio psicologicamente eu estou preparado, outras não, mas eu vou aprendendo também a lidar com elas. Mas estou preparado, eu estou bem de estar equilibrado, de estar com a família por perto, pessoas que eu gosto, estar fazendo coisas que eu gosto, estar com um tempo mais para mim, conviver com a família, com mulher, filhos, irmãos. Muito legal. Então, eu queria agradecer mais um episódio do Metadoxos, uma perspectiva muito única do Preto Zezé. Agradecer ele por estar fazendo isso, gravando um dia antes do aniversário dele. E a Delmar, que é minha esposa, ela faz um movimento muito legal e a gente pode fazer isso imaginando aí as milhares, talvez milhões de pessoas que já tenham sido tocadas pelo trabalho do Preto Zezé e que, portanto, são gratas, que toda essa gratidão em vários graus e de vários tamanhos que as pessoas sentem e sentiram em relação a ele, possam retornar para o Preto Zezé, que vai voltando para o coração dele essa gratidão, como se você fosse recebendo esse afeto e esse carinho no dia do seu aniversário, essa permissão, você fosse sentindo essa bênção de estar recebendo de volta tudo que você ofereceu. Obrigado, eu que agradeço assim por um papo tão da vida, né? Porque geralmente o papo são sobre as ideias, a política, as coisas que a gente faz. É igual eu estava pensando esses dias assim, todo mundo fala sobre os grandes militantes, mas ninguém fala sobre a mãe deles, cara. Como é a vida da mãe desses grandes militantes? Como foi, né? Isso aí. Como está sendo, o que elas fizeram. É legal ter um papo sobre vida, acho que está faltando mais vida nas nossas conversas. Então acho que está muito massa, gostei do papo, e um beijão na Jaque, beijão em vocês todos. Vamos aí se encontrar em algum momento para falar isso ao vivo. Muito obrigado, feliz aniversário. Se quiser falar das redes e do livro, só como última coisa, hein? Ah, tá. Eu lancei um livro em 2019, Da Esquadra para o Mundo, que é um livro de memória, no registro da memória dos lutadores sociais do meu território, que eu acho que as pessoas de favela que lutaram, elas não são registradas na história. O Brasil já faz questão de apagar a nossa história. Então, acho que a gente tem a obrigação de registrar e celebrar e comemorar a nossa história. Aí eu estou fazendo mais dois, que é um sobre o nosso processo na pandemia, chamado CUFA, a favela mais forte que o vírus. E estou terminando um agora sobre constrangimento pedagógico. As minhas vivências de como eu peguei o racismo em flagrante. Espero que você tenha desfrutado desse episódio do Metadoxos, que a gente continue juntos. Até o próximo episódio.